Olá, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Mais um domingo na presença do Senhor, mais uma aula da escola dominical. E hoje a lição é a de número 7, algo maior que a vida. Amor e esperança para a glória de Deus. Vamos começar nossa aula com uma oração, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela semana que passou, pelo teu cuidado, carinho, amor sobre as nossas vidas, Senhor. Vivemos tempos difíceis, mas sentimos o teu amor, o teu cuidado. O Senhor está no controle de tudo e de todos. E o Senhor tem preservado teu povo, a tua igreja, tem fortalecido as nossas vidas. Ó Pai, te pedimos encarecidamente, ó Pai, tem misericórdia de nós, do teu povo. Renova as nossas forças, a nossa alegria, o nosso ânimo, para que possamos enfrentar tudo isso e sairmos fortalecidos, sempre glorificando e testemunhando do teu amor, Senhor. Abençoe a nossa aula nesse momento, usa a minha vida como instrumento em tuas mãos, que possamos entender e praticar as tuas verdades dia após dia, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Abençoe a nossa mocidade, cada jovem, cada aluno, suas ansiedades, seus sonhos, seus projetos. Ó Pai, esteja com cada um, Senhor. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje o nosso texto, base da lição, está lá em 1 João 3, 11 a 18. Vamos ler para iniciar nossa aula, 1 João 3, 11 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Versículos tão especiais, tão importantes, tão impactantes para mim e para você essa manhã. Não amemos só de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Aquele que odeia seu irmão é assassino. Aquele que vê seu irmão passar necessidade e tem condições de ajudar, como pode ter o amor de Deus, dizer que ama a Deus, que não vê e não consegue amar o seu irmão a quem vê? Esse é um exercício de cada cristão. Viver o amor, praticar o amor, não só de palavra, mas em ato, nas atitudes, no dia a dia. E na introdução da nossa lição de hoje, fala assim, ó, momentos de catástrofes são muito dolorosos, mas são relacionados a notáveis atos humanitários. Nós estamos vivendo um momento difícil de catástrofe. Nós estamos vivendo uma pandemia nunca vista antes na humanidade. E momentos assim, como a pandemia, como catástrofes, nós podemos exercer cada vez mais o amor de Deus, o amor pelo próximo. E nós podemos ver várias histórias, né? Vivenciamos histórias. A própria televisão e a mídia passa histórias de ajuda, de amor ao próximo, de auxílio, de misericórdia. A revista hoje traz para a gente algumas histórias vividas no século XX, na Segunda Guerra Mundial. Em 1941,
numa prisão japonesa no norte da Índia, onde foram levados prisioneiros aliados, a taxa de mortalidade era altíssima. Então, onde ocorreu essas histórias que está na revista que eu vou contar para vocês? Essas histórias ocorreu nessa prisão. Os prisioneiros aliados eram levados, né, a uma prisão japonesa situada no norte da Índia. Algumas histórias reais que aconteceram nessa prisão. Primeira história, amados. Primeira história são dois prisioneiros. O cuidado de dois prisioneiros, um pelo outro. Olha o que aconteceu. O companheiro de Angus MacGillivray, acho que fala assim, Angus MacGillivray, ficou extremamente doente. Então, geralmente nessas prisões, nessa prisão, nesse campo aí de prisioneiros, tinha sempre, eles tinha sempre um camarada, alguém que cuidava do outro, como se fossem duplas. E o companheiro de Angus ficou extremamente doente, muito doente. E o que esse homem chamado Angus fez? Todos achavam que esse companheiro de Angus ia morrer, porque ele estava muito doente, muito fraco. E Angus começou a dar a sua própria comida, cada um tinha sua comida e era pouca, começou a dar a sua própria comida para esse companheiro. Além de dar a sua própria comida, ele também doou o seu único cobertor, que era pequeno, que era fino, que era pouco, para esse companheiro doente. Como resultado dessa doação, o amigo de Angus melhorou muito. Mas, infelizmente, Angus que ficou muito doente. Tomou a fome do seu companheiro para si, e um dia esse grande homem, Angus, que outrora era robusto, forte, acabou falecendo. Com sua vida, esse homem ilustrou o ensino de Jesus. Se doar pelo próximo. Ele deu a sua vida, esse prisioneiro, pelo seu companheiro. Ele deu a sua comida, o seu cobertor, o seu tempo, o seu cuidado. Outra história, também nessa prisão. Um tempo depois, um soldado australiano foi pego tentando comprar remédio para um amigo que estava doente. Rapidamente ele foi julgado e sentenciado à morte. Na manhã da sua execução, todos os guardas japoneses foram observar a cena. Estavam todos ali, observando aquela execução. Os prisioneiros notaram que ele estava calmo e sem temor, andando até o local de sua execução. Quando foram ordenados a parar, o oficial, comandante e o capelão foram mandados para um lado. Sozinho, apenas com seu algoz de espada em punho, aquele soldado australiano retirou um Novo Testamento do bolso. Leu uma passagem para si mesmo, os seus lábios mexeu, e ele olhou e disse: Anime-se, não é tão ruim assim. Eu estarei bem. Fez um sinal para o seu algoz, abaixou a cabeça, expondo o seu pescoço, e a espada caiu com força. E ele foi morto por aquela espada, condenado à morte. E qual o motivo? Porque ele foi pego tentando comprar um remédio para o seu companheiro de prisão, que estava muito doente e precisava muito daquele remédio. Mais uma história de doação, de sacrifício, de doar a própria vida por um amigo, por um companheiro. Tudo isso na Segunda Guerra Mundial, em 1941, naquela prisão. E ali mesmo, naquela prisão, várias pessoas, né, criaram grupos, cientistas, botânicos, químicos, médicos, começaram a examinar a flora da região, juntando plantas, frutas, criando os próprios remédios com propriedades analgésicas e anestésicas.
remédios caseiros que tratavam disenteria, doenças de deficiências de vitaminas e outros males vividos naquela prisão. À medida que melhorava a saúde física dos prisioneiros, os seus ânimos também voltavam a melhorar. Muitos dos homens guardavam livros escondidos entre seus poucos pertences. E aí ele foi renascendo, né? Renascendo uma cultura, uma comunidade, algo que eles estavam se ajudando, criando e se ajudando, cuidando uns dos outros. E um grupo de homens ali naquela prisão demonstraram desejo de conhecer a Bíblia e procuraram um homem ali chamado Ernest Gordon. Ernest Gordon começou a ensinar a Bíblia para aqueles homens e começou também a ler mais a Bíblia e aprender de Jesus. No início, Gordon hesitou porque não tinha muita fé. Aqueles homens o procuraram simplesmente porque ele tinha frequentado uma universidade. Porém, ao ler os relatos de Jesus e ensinar aqueles homens que estavam ansiosos e sedentos da palavra, Gordon veio conhecer a um Jesus que ele nunca havia conhecido antes. Um Jesus que não tinha onde reclinar a cabeça, que muitas vezes passou fome e dificuldades, momentos difíceis, como ele e seus companheiros na prisão estavam passando. O que essas histórias têm em comum? O que essas histórias nos ensinam? Histórias de 1941, do século XX, pode nos ensinar hoje, em 2021, em meio a uma pandemia. Uma história, várias histórias, de amor ao próximo, de sacrifício, de se doar. E nós lemos no texto base dessa lição, que diz, né? Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha só. Eles não tinham recurso, eles estavam presos. Eles estavam passando por um momento difícil ali na guerra. Quais recursos eles tinham? Eles tinham o amor. Eles tinham a doação. Doar o seu tempo, a sua criatividade, a sua inteligência, a sua comida, o seu cobertor. Isso é amar mais do que palavras. O amor é ação, não é sentimento. É se doar, é abrir mão de muitas coisas do seu conforto, dos seus desejos, da sua vontade, pelo próximo, pelo outro. E isso Jesus fez plenamente. Isso Jesus fez de uma maneira linda e nos deixou exemplos. E nós, se somos chamados cristãos, devemos imitá-lo. Não há amor maior do que esse, diz o primeiro ponto da lição. Jesus conheceu a plena medida do trabalho duro, da rejeição, da desilusão e da perseguição premeditada. Esse Jesus havia experimentado quase tudo o que aqueles prisioneiros de guerra conheciam diariamente. E Gordon, da história que eu contei para vocês, que está na revista, Gordon, que era aquele prisioneiro que estava ensinando a palavra de Deus para os demais, ele escreveu assim, ó: Entendemos que o amor expresso tão sublimemente em Jesus era o amor de Deus, centrado no outro, e não no eu, maior que todas as leis humanas. Um Deus que permanece indiferente às suas criaturas não seria um Deus que pudéssemos aceitar. Mas a crucificação contou-nos que Deus estava em nosso meio, sofrendo conosco. Então Gordon mostrou para aqueles colegas e entendeu essa verdade, que Jesus, o Filho de Deus, havia passado por
sofrimentos semelhantes. E um sofrimento maior ainda. Ele morreu na cruz para salvar o pecador. E eles entenderam isso. E entendeu que o amor de Deus estava em Jesus, que aquele sacrifício era o maior presente que eles poderiam ganhar. Que o sentido da vida está aí, em receber esse amor, entender esse amor e praticar o amor de Deus. Um amor que nós não merecemos, um amor que nós somos miseráveis pecadores, mas nós merecemos por graça e misericórdia. Pela graça somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. E esse amor que nós recebemos deve transbordar em nós e deve ser transmitido e praticado em atitudes de amor pelo próximo. Então, Gordon escreveu isso muito sabiamente e explicou aos seus colegas. Jesus manifesta supremamente o amor do Pai por nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, nesse versículo, nesse ato, Jesus manifesta supremamente, de maneira suprema e perfeita, o amor do Pai por nós. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos a condenação. Mas o plano era esse. Um plano de um amor sem igual. E aí o título aí, o primeiro título fala, não há amor maior do que esse. Jesus deu a vida por nós, pecadores, por aqueles que nele crê. Ele não tinha pecado, ele não merecia, ele resistiu, ele passou por tantas dificuldades por amor a nós. Aqui no segundo tópico, olha só, o sacrifício máximo de alguns prisioneiros, seguido pelos sacrifícios cotidianos de muitos, transformaram aquela prisão de Chung Kai numa comunidade viva. Então, olha só, essas histórias da introdução da lição nos mostra que eles fizeram um sacrifício máximo. E ali cada um fazia um sacrifício cotidiano, desenvolvendo o amor pelo próximo. E eles transformaram um momento de dor, uma prisão, um momento de morte, de dor, de guerra, numa comunidade viva. Desenvolveram remédios, aprenderam a palavra de Deus, alguns, né? Nem todos. Se sacrificaram por colegas e juntos transformaram uma prisão em uma comunidade viva. Trazendo para nós, amados, quais sacrifícios nós temos feito pelos nossos irmãos? Quais sacrifícios eu faço pelo meu próximo? Talvez você não precisa morrer como aqueles soldados morreram para salvar alguém, para ajudar alguém. Mas muitas vezes você precisa, e eu preciso, matar o nosso ego, matar a nossa vontade, doar o nosso tempo, os nossos ouvidos, o nosso dinheiro, os nossos abrir a nossa despensa, o nosso guarda-roupa. Quais são as necessidades dos nossos irmãos? Quais são as necessidades do nosso próximo? Porque a palavra de Deus que nós lemos no texto base diz isso. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nisto conhecemos o amor de Deus. Ele deu a sua vida por nós. Mandou o seu Filho Jesus morrer por nós. E nós devemos amar o nosso próximo, dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Temos feito isso? Será que temos feito isso? Estamos
dando a nossa vida em favor do próximo, em favor dos nossos irmãos? Ou vivemos na nossa individualidade, na nossa caixinha, isolados, individualistas, egoístas? Entramos e saímos da igreja sem compartilhar, sem ajudar, sem estender a mão. E no nosso dia a dia, só vivemos para conquistar os nossos sonhos, as nossas vontades. Deus requer de nós esse amor sacrificial. É claro, amados, que nós não vamos chegar nem um terço, nem perto do amor de Jesus, porque ele é perfeito. Mas, como eu disse, nós somos cristãos. Nós devemos imitar a Jesus. Devemos amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, se doar como ele se doou. Olha só aqui o terceiro tópico que eu coloquei para a nossa reflexão. Enquanto entregamos nossa vida em serviço, descobrimos o verdadeiro significado da vida em meio à comunhão e comunidade. Porém, nada disso é possível sem um doar sacrificial, a base da cultura e do significado da vida. É para isso que a igreja existe. Para isso que nós fazemos parte de uma comunidade. Somos membros da Quarta Igreja Presbiteriana de São Bernardo. Para quê? Aprendermos de Deus, glorificarmos a Ele e vivermos em comunidade. Viver em comunidade é ajudar um ao outro, é suportar um ao outro, é estender a mão, é abraçar. Esse abraçar que hoje não podemos fazer, mas abraçar, não literalmente, abraçar de uma forma que, olha, que cada irmão se sinta abraçado, se sinta acolhido, se sinta ajudado. Durante essa pandemia, quantas ligações nós fizemos, quantas mensagens nós mandamos, quantas vezes estendemos a mão e procuramos entender, saber aqueles que estão afastados, aqueles que estão desanimados. Nós devemos entregar a nossa vida em serviço do próximo. É isso que essa lição nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos fala aqui em 1 João. E o segundo tópico, nos diz aqui na revista, minha vida pela sua. Mas com que propósito? Nós vimos e estamos vendo nessa lição, nessa revista, que existem duas visões de vida boa. Duas alternativas, duas visões alternativas. A primeira visão fala que vida boa é fazer a minha vontade acima de tudo, seja ela certa ou errada. E a segunda visão que nós estamos aprendendo hoje é viver pelo outro, minha vida pela sua. Então, ou vivemos essa primeira visão, satisfazendo e buscando somente a nossa vontade, seja ela certa ou errada. O que importa é o meu desejo, os meus sonhos, né? São as minhas vontades, as minhas conquistas, e eu passo a vida inteira correndo atrás disso. Ou a segunda visão, a minha vida tem que ser dedicada por você, por vocês. Doação, serviço pelo próximo, pelo outro. Qual das duas visões estamos vivendo? Qual das duas visões pode ser vista na sua vida, na minha vida? Mas será que a entrega de nós mesmos, ainda que de modo sacrificial, é o alvo máximo? Isso é em si uma boa vida? O que dizer então dos terroristas? Eles doam sua própria vida em favor daquilo que eles acreditam. Então eles vivem uma vida boa? É justo eles fazerem isso? Colocarem uma bomba em si mesmo, matarem pessoas inocentes, porque eles estão se doando pelo Deus que eles acreditam? Pela verdade que eles acreditam? Olha só, o que distingue homens e mulheres bons dos terroristas? O bom e o verdadeiro têm significado transcendente ou são valores designados por uma cultura? O que os terroristas fazem, para eles, é bom, é justo, é verdadeiro.
Eles estão se doando sacrificialmente. É a mesma coisa do que nós devemos fazer? Do que Jesus fez? Não. A Escritura afirma que podemos conhecer essa verdade. Vamos ver lá. João 8:32. Vamos ver o que diz esse versículo da palavra de Deus. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há uma verdade única, transcendente, e nós devemos e podemos viver de acordo com ela. Essa verdade está aqui. A palavra de Deus é a verdade absoluta, é a única verdade. Não existem meias verdades, não existem várias verdades. Só existe uma única verdade, que é a palavra de Deus. E nós devemos e podemos viver de acordo com ela. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que a palavra de Deus faz. Nos liberta do vício do pecado, nos liberta de nós mesmos, nos liberta de vivermos uma vida egoísta, somente para nós, para nosso próprio benefício. E nos ensina a viver para Deus, para o próximo. Não pela nossa própria força, mas o Espírito Santo agindo em nós. E cada vez mais que eu descubro essa verdade, que eu leio dessa verdade, que eu me dou por essa verdade, mais eu fico cheio do Espírito Santo, mais eu me fortaleço, mais eu chego perto de ser parecido com Jesus. Mas aí vem uma pergunta importante. Aquilo pelo qual eu estou me sacrificando é a verdade? Quanto tempo eu me dedico por essa verdade? Quanto tempo eu me dedico para as coisas de Deus? Quanto tempo eu me dedico pelo próximo? A gente vive uma vida tão competitiva, tão egoísta, tão para nós. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ganhar, eu tenho que conquistar, eu tenho que me destacar. E aí no quarto tópico eu coloquei aqui, ó, temos inclinação a achar que a verdade é negociável. Muitos acreditam que cada pessoa tem a própria ideia de verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Porém, a verdade ela é absoluta. A verdade é a palavra de Deus. E quem não segue, não acredita nessa verdade, está vivendo uma vida de mentira. Pode até achar que o que ela vive é verdade, mas é uma mentira. Pode ser feliz nesse mundo, pode ser conquistar muitas coisas nesse mundo, pode ser rica financeiramente, pode ter muitos amigos, muitos seguidores, muita admiração, mas terá a vida eterna no inferno. Sofrerá eternamente. Viveu aqui uma vida de mentira, porque a verdade é a palavra de Deus. E quem conhece essa verdade é liberto do mal, do diabo, do pecado, de uma vida de promiscuidade, de um lamaçal de pecados. A verdade é absoluta, a verdade é a palavra de Deus. Nós devemos buscá-la, aprendê-la e praticá-la. Chegamos ao fim, amados. Acho que foi bem rápido aqui, a lição ela é bem objetiva, mas muito impactante e muito importante para as nossas vidas. Olha só, uma vida boa significa viver conforme a verdade, mas viver a verdade de forma absoluta, de forma plena. Toda a verdade, não só uma parte. Tudo o que Deus diz. Em todas as áreas das nossas vidas, viver ela plenamente. A tentativa de sobreviver a qualquer custo não é suficiente para proporcionar uma boa vida, que só pode ser alcançada quando entregamos nossa vida em serviço dos outros para a promoção da verdade. Devemos olhar para cima e enxergar que há coisas maiores que a própria vida, pelas quais nós devemos estar prontos a morrer.
né? Até no Pequeno Príncipe, acho que é no Pequeno Príncipe fala, né? O que é importante é invisível aos olhos. As pessoas desse mundo só acham importante, bonito e querem correr atrás daquilo que é bonito aos olhos, daquilo que se pode ver. Carro, casas, dinheiros, viagens, amigos, vida de luxo, vida confortável. Isso é uma boa vida para eles. Mas aquilo que é mais importante não se vê, não é visível aos olhos. Fé, esperança, amor. Isso não se vê com os olhos. Mas dá para se ver, sim, atitudes onde o amor e a esperança são exercidos. Quando a gente se doa pelo próximo, isso pode ser visto. E não deve ser visto para nossa própria honra e glória. Olha como eu sou bonzinho, olha como eu ajudo, né? E posta nas redes sociais, olha, eu ajudei, eu fiz. Não, mas para a honra e glória do nosso Deus. Isso é uma vida boa. Vida boa de sacrifício ao próximo. E não uma vida só para a gente salvar a nossa própria vida. E aí, finalizando, eu trago de novo as histórias da Segunda Guerra Mundial vivida naquela prisão. Eles tiveram uma vida boa? Estavam vivendo uma vida boa naquela prisão? Mas a lição que eles deixaram, o que eles construíram, o que eles conseguiram aplicar e viver naquela prisão, nenhum dinheiro pode pagar, nem a morte pode apagar. Porque eles se doaram. Eles entenderam o que é o amor sacrificial. De sacrifício, de doação e de amor pelo próximo. Amados, chegamos ao fim, com várias reflexões. Eu não sei o que Deus está falando aí no seu coração, mas eu sei o que Ele falou ao meu. O quanto eu sou egoísta, o quanto eu me dedico para mim mesmo, só para minha família, para os meus sonhos, e pouco tenho me dedicado pelos meus irmãos e pelo próximo. Porque às vezes a gente acha que, não, eu já vou no culto, eu já estou dando aula, estou ajudando meus irmãos, eu já dou meu dízimo, eu já fiz aquela doação para o Convida 20, eu já doei um cobertor. É muito bom. Isso é louvável. Mas é muito pouco, é pouquíssimo, perto do que Jesus fez por nós. E a gente pode fazer muito mais. Se cada um fizer a sua parte, a gente pode mudar a realidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, da nossa igreja. Aqueles prisioneiros mudaram a realidade deles ali. E é isso que a gente pode fazer. Muitas vezes a gente não pode mudar o mundo com pequenos gestos, pequenas atitudes, mas a gente pode mudar a realidade da nossa comunidade, da onde a gente vive, da onde Deus nos colocou, do nosso trabalho, da nossa sala de aula, da nossa faculdade, da nossa família. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus aplique essas verdades no nosso coração e nos dê condições de praticar esse amor. A lição é sobre isso, né? Algo maior que a vida. O amor e a esperança para a glória de Deus. Amém? Bom domingo a todos, uma semana abençoada e obrigado pela atenção.